Já que você está avisando desde terça-feira sobre quinta-feira. Você já dizia na terça que hoje seria um dia crítico, com chuvas fortes. Elas vieram durante a madrugada. A preocupação agora é como é que fica daqui para frente, as próximas horas. Com previsão de mais chuva, Kovalik, essa chuva deve chegar com mais intensidade, em grande quantidade, em várias cidades de Minas Gerais. Claro que o foco nesse momento é a zona da Mata Mineira. Em Juiz de Fora, nas últimas 24 horas, choveu 137 milímetros. Do início de fevereiro até agora, choveu mais de 740 milímetros. Já é considerado o mês mais chuvoso na cidade desde 1961, segundo o IMET. E hoje deve chover mais 80 milímetros. Em Ubá, choveu pouco nas últimas 24 horas, 8 milímetros, mas hoje a previsão de mais de 100 milímetros. O corredor de umidade que vem da Amazônia ganhou força, virando então um sistema bem mais intenso, chamado de Zacas, zona de convergência do Atlântico Sul. E por onde esse sistema passa, traz uma chuva frequente e volumosa, ou seja, passando por áreas do centro-oeste e principalmente do sudeste, que acaba sendo mais atingida essa região pelos temporais por causa dessa baixa pressão que se formou na altura do litoral de São Paulo, então ajuda a trazer mais áreas de instabilidade. Tanto é que a zona da Mata Mineira e o Vale do Rio Doce, além da Serra, região serrana do Rio de Janeiro, estão na área de perigo extremo, essa área aqui em roxo. Já na área em perigo, em vermelho, o restante do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, o Espírito Santo e São Paulo, incluindo a região metropolitana e também o litoral. Previsão de muita chuva nas capitais aqui, olha, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Vitória, de 40 a 60 milímetros. Em São Paulo deve chover um pouco menos e as temperaturas variam de 23 a 34 graus. E com tanta chuva, difícil não pensar em mais alagamentos, deslizamentos, o que os órgãos dizem? Há um consenso entre eles, Kovalik, todos eles ali realmente muito preocupados, IMET, Climatempo, Semadem, as defesas civis, tanto em relação ao alerta de chuva e o risco alto para mais estragos. Eu vou começar pela Defesa Civil de São Paulo, que mantém o alerta para a região metropolitana de São Paulo, para o interior, principalmente o litoral, hoje litoral sul, tá? Amanhã o litoral norte. Essa chuva deve ser bem mais expressiva, mas de qualquer forma, mesmo chegando em menor quantidade em algumas áreas, essa chuva cai de uma vez e vem com muita força. Aí não dá tempo da água escoar, é como se vários baldes de água caíssem ao mesmo tempo num quintal, onde apenas um pequeno ralo. E foi o que ocorreu em Montemor, no interior de São Paulo. Um forte temporal ontem alagou ruas e invadiu pelo menos 70 casas. E uma represa transbordou na zona rural, destruiu ali parte de uma estrada. O Instituto Estadual do Ambiente também alerta para o risco muito alto de transbordamento em algumas áreas do Rio de Janeiro, destacando a região serrana, o Grande Rio e também o sul fluminense. E segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, permanece o risco muito alto para alagamentos e deslizamentos na zona da Mata Mineira, e onde está laranja, tem aí também o risco alto, que preocupa muito. A gente está falando isso durante toda a semana, né? Tem alerta também de temporal para outras áreas do país, centro-oeste, norte e nordeste, claro que em comparação ao sudeste, há menos quantidade aí de chuva prevista. Nessas capitais, por exemplo, como a gente mostra aqui, Manaus, Palmas, Maceió, Porto Velho e Salvador, com temperaturas de 26 a 32 graus. Sabe onde não chove hoje? Apenas em algumas áreas aqui, no extremo norte, como Boa Vista com 34, num pedaço também do Acre, de Mato Grosso até o Rio Grande do Sul, com temperatura de 27 graus em Porto Alegre com sol e 32 em Campo Grande. E já para amanhã, esses alertas permanecem? Permanecem, tá? Como eu já tinha falado, o litoral norte de São Paulo com muita chuva, assim como o Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, por causa desse corredor. E no fim de semana, sobe um pouco mais, continuando na região serrana, zona da Mata Mineira e Espírito Santo. Para a gente encerrar, previsão de muita chuva, por exemplo, para Vitória e Petrópolis. A gente vai monitorar, mas são volumes muito altos e que podem trazer transtornos.